Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 5 de julho, do Opinião Litoral. Vão comentar, analisar as notícias com você a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, Marcelo Pavão, também advogado e jornalista, e a Camila Amorim, também advogada, é uma Liga da Justiça hoje aqui no Opinião Litoral. Renata, vamos começar com um problema que é regional. A gente tem um dos portos mais importantes do mundo e o roubo de carga afeta duramente o Porto de Santos, aumenta as tarifas de seguro, aumenta, além do prejuízo, né, que provoca. Um grupo foi flagrado abrindo vagões e furtando uma carga de soja em Guarujá, na segunda-feira. Foi flagrado em vídeo, ainda não foram flagrados pela polícia. E em São Vicente, ao contrário, aí foi o ramal, aí foi o modal ferroviário. E em São Vicente, uma carga roubada do caminhão, modal rodoviário, foi recuperada no mesmo dia, ontem, pela polícia, no México 70. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Em relação ao que aconteceu em São Vicente, foi até uma sorte ali o que aconteceu, né? A polícia foi chamada para uma ocorrência que não era essa, uma outra denúncia de uma ocorrência ali no... daí quando verificou, viu que tinha um caminhão suspeito com pessoas descarregando caixas, foi averiguar o que aconteceu. Não conseguiu pegar, essas pessoas fugiram, mas acabaram pegando uma moça que estava lá e parece que dormindo sobre a carga. A gente vê que, na verdade, o que acontece a gente tem uma atuação, como sempre, da polícia repressiva, que não é suficiente para reprimir efetivamente os crimes, e a gente tem a deficiência de uma fiscalização prévia, a gente não tem pernas, a gente não tem braços para poder está o tempo inteiro fiscalizando todas as rodovias, todos os portos, não tem condições de se fazer isso. E o que acaba acontecendo são situações como essa, onde a impunidade serve meio que um subterfúgio, as pessoas elas acreditam que não tem problema, que não acontece nada, porque sabe que é muito difícil de fiscalizar, é muito difícil de a polícia pegar esse tipo de situação, ainda mais em lugares ali como aconteceu no México 70, que muitas vezes a polícia não consegue nem entrar. Então, ali foi uma situação que a conjuntura do que aconteceu permitiu esse flagrante. A gente nem sabe se a moça, no caso, né, que estava ali, realmente ela foi presa por receptação, detida, né, por receptação, foi arbitrar uma fiança de R$2.000, com essa pessoa não tem a menor condição de pagar essa fiança, e muito provavelmente vai ser defendida aí por um advogado dativo, no caso, e às vezes a gente nem sabe realmente qual a efetiva ligação da pessoa com o crime. Mas fato é que carga é um negócio, roubo de carga é um negócio que bastante lucrativo para o crime organizado no país, né? Camila, em março, a Polícia Civil tinha identificado, depois de uma investigação, algumas toneladas de soja e também de óleo em Cubatão, na Vila Nova, e foram apreendidas. Agora, porque houve muito roubo de carga em Cubatão, esse foi em Guarujá, e tem uma operação especial da Polícia Militar e da Polícia Civil para combater esse tipo de roubo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como a Renata falou, infelizmente a gente não tem efetivo para prevenir os crimes. A gente está enxugando gelo, que a gente só consegue fazer alguma coisa depois que acontece o crime. Eu vejo uma ineficiência da Secretaria de Segurança Pública do Estado em relação a isso. Porque, infelizmente, muita gente só é coibida a não fazer o crime quando tem um policiamento ostensivo. Mas nós estamos falando de uma área muito grande, de uma fiscalização que precisa, né, demandar um policiamento grande, e sempre aquela alegação: não temos dinheiro. Então, assim, enquanto a gente não tiver algo preventivo, vai continuar enxugando gelo. E assusta muito, né? Porque
como foi dito, o seguro aumenta, tudo vai aumentando. E até quando vai chegar a esse ponto? Daqui a pouco vão chegar em contas que é mais fácil você não ter um seguro, deixa a carga roubar, porque ela não volta mesmo, e porque o seguro às vezes não cobre 100%. Então é uma omissão da Secretaria de Segurança Pública em relação a isso. Não tem muito que a gente discutir a respeito disso. Precisa de segurança. E está cada vez mais recorrente. Março, agora nós estamos em julho. Daqui a pouco, daqui 2, 3 meses, a gente tem que noticiar esse tipo de coisa novamente, o que é uma tristeza para todos nós. Pavão, uma por acaso, como disse a Renata, né, por sorte, outra com investigação, outra apreensão, a polícia trabalhando. Sobrou alguma coisa para você falar depois das duas? Né? Boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, Camila, Paulo, todo mundo. Paulo, eu queria acrescentar apenas um outro aspecto desse. A Renata e a Camila foram perfeitas, mas é a questão da legislação e a questão da limitação que as autoridades policiais hoje convivem. Então, a gente está vindo... Vamos ficar só em 2023, foram vários, desde janeiro, vários eventos de furto de carga, de danificação em trens, em caminhões, contêineres e por aí vai. E aí a gente chega numa situação que a gente tem falado com delegados, com policiais, com investigadores, e a situação, eu vou utilizar o termo que a Camila trouxe do enxugar gelo. Por quê? Porque junto com as quadrilhas, com os profissionais do crime, estão sendo cooptados, estão sendo chamados a população da periferia das cidades. Pessoas que passam fome, pessoas desempregadas, pessoas desalentadas, que são chamadas. Eles não estão nem sabendo muitas vezes qual que é o objetivo, mas estão falando, olha, vai ter uma carga de carne, vai ter uma carga de soja, vai ter uma carga de açúcar, e os marginais distribuem sacos de ráfia para eles ficarem pegando as coisas. Então, assim, você leva para sua casa um pouco e o resto você vai deixando. E onde que eu quero chegar? É na incapacidade da legislação penal em vigor de atingir essas pessoas. Porque os delegados, e como a Renata bem falou, ficam absolutamente atônitos, seja por falta de equipamento, seja por falta de inteligência, de pessoal, seja por falta de mínimo que as polícias precisam, eles não conseguem dividir quem é criminoso e quem está ali para pegar para comer. Então, não dá mais para a gente ficar esperando essa divisão. A coisa tem que ir para um lugar além. Atualização da legislação penal e, principalmente, que essas pessoas, infelizmente, sejam qualificadas, né, pela polícia, como formação de quadrilha, crime organizado, ou seja, não pode ficar mais como receptação, porque receptação é um crime menor. Você chega na polícia, ou há uma fiança baixa, ou nem fiança é estabelecida, e a pessoa vai para a rua, principalmente se houver uma audiência de custódia. Porque aí vem o juiz e fala, você promete não fazer mais? Se não, o tio te pega, depois é assim. A polícia tem pessoas, se delegados forem consultados, policiais, existem criminosos que só em 2023 já foram detidos mais de 5 vezes. Então não é possível que a polícia vá, prenda e a lei frouxa, antiquada, que a gente não pode esquecer que o Código Penal é de 1940, está com uma fotografia de um mundo, não é nem o Brasil, de um mundo que não existe mais. Então, deputados, senadores, em vez de ficar fazendo picuinha, chacrinha na Câmara, no Congresso, no Senado, vamos atualizar o Código Penal, fazer com que as polícias não fiquem dando volta, enquanto os profissionais do crime estão formando advogados, juízes, procuradores, policiais, militares e estão tomando conta do poder público. Ou a gente acorda, ou então a gente vai continuar vendo a destruição da sociedade organizada pelo crime mais do que organizado. Pavão, o Ministério Público do Trabalho, sediado em Santos, começou a investigar a empresa SAF terceirizada de Cubatão. Eu acho que demorou muito para começar isso. Primeiro que a Câmara de Cubatão já devia ter fiscalizado isso, teve greve
do pessoal de limpeza das escolas. Os alunos deixaram de ter aula nesse primeiro semestre em função dessa greve. Depois teve greve dos controladores de acesso. Foi verificado que os encargos sociais há muito tempo não estão pagos, quando a prefeitura deveria ter certidões negativas pelo menos a cada 3 meses e verificar todos os meses. A Câmara não fez nada e o Ministério Público do Trabalho de Santos agora começa a investigar isso. Então vamos começar... A empresa se chama SAF. Vamos começar por uma dica aos funcionários, aos trabalhadores que ficaram sem receber. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela estabelece o seguinte: o ente público ele passa a ser corresponsável pelos desmandos da empresa terceirizada se não fiscaliza. Está mais do que provado que a Prefeitura de Cubatão não fiscaliza seus contratos. Então vocês que vão ingressar na Justiça, já falem com seus advogados, com seus defensores, porque a Prefeitura de Cubatão praticamente reconfessa nisso. E outra coisa, ano que vem tem a eleição. Cadê os vereadores da cidade de Cubatão que não fiscalizam os contratos da prefeitura? Que eles são eleitos para isso. Não é para ficar tomando cafezinho, tirando foto e ficar fazendo campanha política durante 4 anos. E, por último, Paulo, cadê o Ministério do Trabalho com as suas delegacias regionais que precisam fiscalizar todos esses contratos? Não é possível que a gente continue vendo todos esses desmandos e aí a gente chega no Ministério Público do Trabalho. Você falou, chegou tarde? Chegou, porque ficam encastelados na sua cadeirinha, esperando que as coisas cheguem no colo deles. É essa a realidade do Ministério Público do Trabalho hoje. Infelizmente, está todo mundo sentado esperando cair a coisa. E, enquanto isso, o trabalhador fica sem receber seu salário. Renata, eu conversei com uma funcionária de controle de acesso, depois que o contrato foi rompido, 3 anos e 11 meses, é lógico que eu não escutei o outro lado, escutei só a versão dela, quero deixar isso aqui claro. Mas ela falou 3 anos e 11 meses de contrato com a SAF e só 6 meses de fundo de garantia depositado. Paulo, eu vou falar, eu tenho muita afinidade com esse assunto, infelizmente, porque nós já tivemos no passado problemas graves com empresas contratadas de limpeza, também na Prefeitura de Santos. E eu sei, o tamanho do problema que fica para a Prefeitura. Então, as prefeituras precisam fazer a lição de casa. Não é uma vontade, uma opção fiscalizar ou não bem fiscalizar o contrato. É um dever da administração. A Lei de Licitações, no artigo 67, prevê expressamente a obrigatoriedade da fiscalização contratual. E você só evita essa responsabilidade subsidiária, como o Marcelo falou agora, da súmula 331, como? Se você fiscalizar. Então, como que a gente evita isso e a gente procura lá na Prefeitura de Santos? Eu estou sempre orientando em todos os contratos com terceirizadas. Você tem que ter uma fiscalização contínua o tempo todo. Você tem que adotar providências o tempo inteiro. É óbvio que se você percebe que está havendo algum tipo de irregularidade, se a sua contratada está sem algum tipo de certidão, você não vai simplesmente romper o contrato porque ela não tem certidão, mas você tem mecanismos para obrigá-la a regularizar a situação. É inaceitável que você enxergue uma situação ocorrendo que vai ter consequências para a população, vai ter consequências diretas para a população atendida e você fique de braços cruzados esperando a bomba estourar. Não só por conta das consequências imediatas, que é a paralisação de serviço, mas o que vem lá na frente, essa conta vai ficar para quem? Para a prefeitura. Não é para o prefeito que está lá, vai ficar para a prefeitura, vai ficar para o município. A gente vai pagar essa conta lá na frente. E são centenas de ações. Quando essas ações vêm, os advogados trabalhistas entram com uma, entram com duas, não só aumenta o trabalho da Procuradoria para fazer essa defesa, que é uma defesa, e muitas vezes, que não tem a menor chance de ter sucesso, porque entre preservar o erário, deixar o trabalhador sem receber os seus direitos, a Justiça do Trabalho vai ser dura sim e vai condenar o município. Por mais que a gente coloque cláusula ali no contrato de que a responsabilidade é exclusiva da contratada. Então, as prefeituras têm que fazer
fazer lição de casa, tem que fazer esse trabalho prévio que a gente está falando aqui em todas as áreas para que isso não aconteça lá na frente. Camila, bem rapidinho, que a gente já estourou um pouquinho o tempo desse bloco, mas um dos mecanismos que a Renata citou é justamente bloquear o pagamento da terceirizada. Bloqueia, ver se ela não vai trazer a certidão para receber. Com certeza vai, tá? E eu sou de acordo com tudo que o Pavão falou e a Renata também. Eu só vejo um pouco que eu acho que a nossa legislação é desatualizada em todos os sentidos, não é só em relação aos crimes. Eu acho que a gente precisava também de uma reforma na legislação de licitações, de concessões, e também uma reforma trabalhista, porque está saindo prejudicado em tudo isso o trabalhador, e ele tem o direito de greve, ele tem o direito de paralisação, mas quem é afetado no final é a população, somos nós. E em relação às licitações também, e eu tenho muito medo desse governo atual em relação a licitações e concessões. Eu acho que isso é um assunto bem sério e que precisa ser revisto em várias esferas. Para o intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, que não é o Resenha, que é outro programa daqui, mas que agora, com a Renata Reis, com o Marcelo Pavão, com a Camila Amorim, vai abordar dois temas do esporte que mostram a bagunça que é a organização do futebol brasileiro, a violência. O primeiro que a CBF oficializou o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, como treinador também da seleção interino por um ano, enquanto espera o Carlo Ancelotti, com todos os paradoxos, todas as situações esdrúxulas que podem se apresentar aí. E segundo, que torcedores do Corinthians não podem ser torcedores, mas são criminosos. Invadiram um motel ontem, agrediram o jogador Luan, ameaçaram o jogador Luan. Pavão. Paulo, é o retrato da sociedade que a gente está vivendo, né? As provocações esse jogador, o Luan, ele tem um salário de quase R$1 milhão. Ele não está jogando. O time está lá na lanterna do campeonato, está perdendo tudo. Quase lanterna. Quase lanterna. E aí, o que acontece? Semana passada, os jogadores do Santos estavam na balada às 5 da manhã e tinham treino às 9. Agora o Luan estava numa suíte de motel que tinha cama até sadomasoquista, com vários amigos e um monte de mulheres. Então, assim, o que ele quer? É óbvio que está errado, os torcedores se excederam, mas é que estão puxando tanto o elástico da sociedade que a gente precisa começar a pensar nisso, porque a caixinha de Pandora, ela não foi aberta, arrombaram a caixinha, né? E as pessoas agora estão fazendo justiça pelas suas próprias mãos. Isso foi recado dado durante vários anos, foi estimulado, tanto que a gente está vendo hoje muitos crimes, feminicídios, teve um outro jogador que foi esquartejado. A violência está na pauta. Então a gente precisa moralizar, agora cabe à diretoria do Corinthians tomar uma providência em relação aos torcedores, porque muito provavelmente eles são filiados a alguma torcida, precisa se tomar uma atitude em relação ao jogador também e também em relação ao técnico, porque a gente precisa ver que futebol ele é um esporte e a gente precisa tratar o futebol como esporte, mas basta ligar a televisão que hoje em dia praticamente todos os times de futebol são patrocinados por sites de jogos. Então, assim, a coisa parece inocente, ficar estimulando a disputa, a competição, a vantagem, mas não é tão inocente assim. Isso poderia ter terminado muito mal. Então, cabe aos dirigentes, cabe também à CBF parar com essa bagunça, porque só se vê gastar milhões, contratos milionários, muito dinheiro, e o nosso país está passando por dificuldades. O povo não está com dinheiro sobrando. Então, não adianta brincar com coisa séria. E no Brasil, futebol é coisa séria. Então, as pessoas precisam colocar a cabeça em cima do pescoço,
para começar a pensar nisso. Porque aquelas atitudes do Neymar pulando em lago, desafiando a autoridade, elas reverberam. É o que a Renata falou quando a gente estava falando dos furtos, dos roubos. A impunidade gera mais impunidade e a certeza da impunidade gera crime. Então a gente precisa moralizar o esporte e punir quem faz coisa errada. Camila, há muito tempo atrás, em 1994, um jogador colombiano chamado Escobar, ele foi morto, foi assassinado, ele tinha feito um gol contra a Colômbia, a seleção colombiana, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Na época, se especulou que narcotraficantes tinham perdido muito dinheiro em apostas com esse gol contra e tinham se vingado. Essa versão nunca foi confirmada. Na época, faz isso quase 30 anos, né? Parecia uma coisa muito longe do Brasil. Hoje está presente aqui. Um jogador do Santos e muitos outros jogadores afastados do futebol por conta de apostas, de envolvimento com apostadores, e essa violência contra os jogadores também não é o primeiro caso, o do Luan, Camila. Pois é, Paulo, eu vou repetir pela terceira vez. Mais uma reforma que a gente precisa, dessa vez dentro da CBF. Porque crime, matar, agredir, isso é tudo Código Penal, legislação penal, e não pode. Se mamãe não ensinou em casa, vamos ensinar aqui no jornal. Não é porque você está sob forte emoção, alguma coisa assim, que você pode fazer o que quiser. E aí eu estava lembrando aqui, né? A gente estava falando do Neymar. Neymar recentemente teve que ser separado por uma briga dentro de um show de alguém. Há pouco tempo a gente elogiou a atitude da torcida do Corinthians por não aceitar o técnico Cuca. E aí agora a gente tem que noticiar que eles estão agredindo, invadindo hotel, as camas sadomasoquistas que o Pavão falou, e agride daqui porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A torcida, ela tem que estar pró-time, independente de vitórias e derrotas. A vida não é feita só de vitórias. Todos nós tropeçamos, não agredimos ninguém, levantamos a cabeça, bate a poeira e segue em frente. Não estou de acordo? Ok, posso me manifestar de várias maneiras, mas ninguém pode agredir ninguém, né? Já pensou se a moda pega e cada pessoa insatisfeita com alguma coisa na vida resolve partir para agressão? Voltamos à época da pedra, né? Porque não tem jeito. Então, precisa de uma punição grave. 7 desses torcedores, Renata, já foram identificados. Olha, eu concordo com vocês em todos esses aspectos relativos a que em alguns campos realmente a gente precisa de uma alteração na legislação, mas eu acho que o problema é maior do que isso. Em muitos aspectos do nosso país, a gente tem uma legislação muito boa. Eu acho que o problema está muito mais na aplicação da lei do que necessariamente na alteração e na reforma da legislação. A gente tem legislação, uma das mais modernas do mundo em relação à proteção de defesa contra a mulher, e o que a gente vê todos os dias? Violência contra a mulher. Então a gente precisa aplicar a lei, a gente precisa realmente que as pessoas sejam detidas pelos crimes e não tenham a sensação de que elas serão detidas, vão assinar algum documento, algum papel, pagar uma fiança em alguns casos quando você tem condições de fazê-lo, e no dia seguinte está na rua. Eu convivo com isso na Prefeitura de Santos praticamente diariamente, com essas pessoas em situação de rua. Muitas vezes a gente tem ali pessoas em situação de rua, famílias que realmente são pessoas de bem, que estão naquela situação porque as circunstâncias da vida assim levaram. Mas a gente tem muita gente criminosa também, por exemplo, com os furtos de fiação, os fios de cobre. Tem pessoas que a Guarda Municipal detém, vai lá, faz a prisão em flagrante no dia seguinte está prendendo a mesma pessoa. E isso a gente acompanha pelos grupos que a gente tem na prefeitura, e a polícia
fez o que com essa pessoa? Então, porque você tem um sistema penal totalmente sobrecarregado e que você não tem mais condições de colocar, né, o furtador, morador de rua, furtador, muitas vezes por causa de estado de drogadição, de fio, junto com um narcotraficante. Então, a gente tem todo aí um meio de campo para cuidar que vai além de reforma na legislação. Eu tenho muita preocupação com o que está acontecendo. Tem todos esses campos que o Marcelo falou aqui. Tem o campo, no caso, em relação aos jogadores, à torcida, o que aconteceu com os jogadores, a necessidade de se apurar criminalmente isso também, mostrar uma repressão penal para essas situações, porque as pessoas precisam entender, porque um sistema só funciona quando ele transmite credibilidade. Enquanto as pessoas não acreditarem que as suas ações têm consequências, não importa a legislação que você tenha, elas vão continuar fazendo. A gente precisa realmente fazer uma reflexão, porque o que há 30 anos parecia barbárie na Colômbia é a nossa situação hoje. 30 anos depois, a gente vive o que a gente olhava como barbárie na Colômbia há 30 anos atrás. Isso aí é uma coisa muito séria, realmente. O dia mais quente registrado desde 79, quando começou a se calcular isso, Renata, a temperatura média do ar no planeta foi segunda-feira, 3 de julho, 17,01 graus Celsius. A gente tem que se preocupar. Está brincando também com o clima, né? Também estamos brincando, estamos fazendo tratados internacionais, convenções climáticas, os grandes países, uns não querem assinar, outros não querem cumprir, os interesses econômicos continuam se sobressaindo em relação a essa preocupação com pensar no futuro, no clima do todo um planeta. Muita gente de olho na Amazônia, muita gente de olho em situações que muitas vezes não tem a menor relação com aquele país, porque na hora que a corda aperta o pescoço, todo mundo olha para cá, né? Olha para cá, para o Brasil. Tivemos aí um governo que pouco se preocupou com isso, então a gente precisa trabalhar no nosso país, proteger a nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo, e a gente precisa não só o Brasil, mas todos os países, de uma conscientização mundial da necessidade de se preocupar com o planeta, porque a gente tem geleira descongelando, a gente tem as situações das queimadas que acontecem nos Estados Unidos anualmente, está em situações catastróficas, a gente tem problema das enchentes aqui no nosso país, então a gente tem toda uma alteração climática que está escancarando na nossa cara o problema. E é o que falta? Falta legislação ou falta vontade de fazer as coisas acontecerem? Falta mentalidade de sustentabilidade. O Pavão e a Camila comentam essa preocupação com o clima depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando com a opinião, agora é o último bloco, a Renata Reis, o Marcelo Pavão, a Camila Amorim estão comentando as notícias com você. Camila, a gente não sentiu muito, porque aqui no sudeste do Brasil, a segunda-feira foi um dia até frio, né? Relativamente frio. Em São Paulo, bastante frio, aqui na Baixada Santista, um pouco frio também. Mas foi o dia mais quente do planeta Terra, desde que se começa a medir a temperatura média do ar em volta do planeta em 1979. Paulo, por aqui a gente estava tudo de casaco, né? Mas eu ouvi relatos de amigos que moram fora daqui, moram em outros países, de que o calor está literalmente de matar. E como a Renata falou, é falta de vontade de fazer de fazer pró-planeta, é interesse econômico, e acredito que também seja o não cumprimento de muitas regras já estabelecidas, já combinadas, já tudo feito, mas ninguém cumpre. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, não só de governantes, como de empresários e outros, para que a gente possa viver normalmente, para que a gente possa ter o clima definido. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Sudeste,
a gente passa todas as estações do ano em um dia. Podemos acordar com 9 graus e no meio da tarde está 30. Então, isso é reflexo da omissão política, não digo só brasileira, digo de forma geral, e também de nós. Nós todos também podemos contribuir para esse pró-planeta. Uma reciclagem de lixo, não custa nada para ninguém em casa ter 2 lixeiras e uma vai para reciclagem, a outra é lixo orgânico, enfim, falta atitude de todos os lados. E é isso que nós, todos, mundialmente devemos cobrar. Paulo, eu só queria acrescentar ao que a Renata e o que a Camila falaram. A preocupação que eu tenho é no dia que for anunciado que uma estação, uma colônia humana está sendo instalada na Lua ou em Marte ou em qualquer outro lugar. No dia que for noticiado que os ricos e poderosos poderão se mudar do planetinha, aí eu vou ficar muito assustado. Porque hoje, o que garante todas essas reuniões, essas preocupações, entre aspas, dos dirigentes, é que não tem para onde fugir. Nós estamos aqui nesse planetinha e, por enquanto, é a única casa que a gente tem. No dia que estiverem uma estação fora do país, do planeta, e que puder falar, olha, lá a gente pode viver, e aquele filme 2012, não pense que é ficção, não. Quando tiver que fugir, vão ser os bilionários, os ricos e os poderosos. Nós vamos estar na lista. Então está na hora da gente pensar na nossa casa enquanto ainda há tempo. Paulo, se você me permite, fazendo até o cotejo do que a gente comentou anteriormente do futebol com essa notícia, a gente tem uma situação bastante interessante, que é o mau exemplo nos 2 aspectos de um jogador renomado como o Neymar, que tanto cometeu, tem tantos problemas no futebol e a gente sabe que os problemas na vida pessoal dele interferem na imagem e no exemplo que ele dá para os nossos jovens, para as pessoas no nosso país. Ele recentemente teve um problema de dano ambiental, de desvio de água, de supressão de vegetação, que rendeu para ele uma multa aí de 16 milhões, que há quem diga que não vai fazer nem coceira no bolso do Neymar, mas eu acho que ela é de uma certa forma exemplificativa para a população de que tem consequências. Você acha que ele vai pagar? Eu acho que ele vai recorrer, eu acho que os bons advogados em algum momento ele vai ser perdoado. Isso, quem sabe no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, principalmente se tiver um membro pró-contribuinte, vai fazer o favor de protegê-lo. O diretor teatral José Celso Martinez Correia, que é uma lenda no teatro brasileiro, uma referência no teatro brasileiro, ficou bastante queimado, bastante ferido depois de um incêndio no próprio apartamento. Ele tem 86 anos, completados agora dia 30 de março. A gente tem um vídeo dele em junho, não é, Pavão? 15 de junho, na abertura do Festival de Cenas Teatrais aqui em Santos. Ele, no Sesc. Bem-humorado, brincando, cantando. Foi uma né? noite maravilhosa. Ele já estava, ele veio com cadeira de rodas, mas ele cantou, brincou, contou piada. Então, assim, a gente recebe essa notícia assim, bastante apreensão. E é o que a gente fala. Ele está muito machucado, que o melhor ocorra para ele, é o que eu desejo. Vamos ouvir um pouquinho do José Celso, dia 15 de junho, na abertura do... Uma minha que é imortal, sambando nesse carnaval com a minha... Não, palma não. Que é imortal. Uma pena, né, Renata, esse acidente. É muito triste e o sofrimento da pessoa, esse físico, né, por queimadura, é algo muito ruim, não só durante, como depois. A recuperação é muito dolorosa. Isso serve aí de alerta, não se definiu ainda, né, a causa desse incêndio. Ele estava dormindo, ao que tudo indica, foi um aquecedor que ele ligou pela manhã. E a gente está vendo muito, né, muitos casos de incêndios em apartamentos aqui na nossa região. Isso tem acontecido muito, essa prática de deixar o carregador do celular na tomada e só
colocar no seu dispositivo, ao invés de tirar da tomada. Então, a gente tem que ter assim, uma grande preocupação. As fiações antigas, os prédios antigos, está se tornando uma notícia que não é tão isolada assim e bastante preocupante. Eu, com tudo isso que tem acontecido aqui na nossa região, eu estou ficando meio já paranoica com isso, de sair, verificar, eu tenho adolescente em casa, verificar se o carregador de celular está na tomada, é uma das minhas preocupações diárias. Realmente, a Renata tocou num ponto que é importante, que é a questão de fiação antiga, instalação elétrica antiga, para aparelhos mais novos que exigem mais, principalmente o ar-condicionado, mas também tem air fry, também tem micro-ondas, que na época da instalação de muitos prédios ainda não havia esse tipo de aparelho. E tem um outro detalhe também, a tomada de 3 pinos com adaptador, em alguns casos, pode ser problemática também, principalmente em aparelhos que têm resistência, Camila. Pois é, Paulo, e eu me encaixo em todos os pontos que a Renata falou. Durmo com o celular carregando do lado da cama, praticamente hoje tudo é elétrico, né, em casa, a gente não tem mais quase nada que não seja assim. Aqui em casa eu acho que a não ser fogão e chuveiro, que são a gás, e aí o boiler fica na área de serviço, quase tudo é elétrico por aqui. Então é uma tensão para nós todos. Eu moro em prédio antigo também, eu acredito, não sou técnica, né, que os cabos de energia não tenham potência suficiente para a gente ter tudo elétrico como a gente tem hoje. Ele morava num prédio no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, um prédio antigo também. Infelizmente, não só ele ficou queimado, né, mas a gente também teve até o cachorrinho que está internado numa clínica veterinária por conta de queimadas nas vias aéreas desse cão. Então, assim, que ache a causa e sirva de lição para todos nós. Para mim é uma grande lição, porque eu estou aqui conversando com vocês e eu olho ao meu redor, é computador ligado, é lâmpada, é celular que está carregando, enfim, é tudo elétrico. E esse prédio que eu moro, eu não sei se tem carga suficiente para tudo isso. Então é uma atenção para os... olha lá, eu fugindo a palavra, para quem administra os prédios, prestar atenção nisso, porque está causando cada vez mais acidentes horrorosos como esse. O síndico, né? A Renata não falou exatamente de deixar o celular carregando, mas deixar o carregador sem o celular. Costume que eu tinha muito em casa. A gente deixava o carregador na tomada e quando chegava à noite espetava o telefone. Está consumindo energia. Tá. Né? Agora eu já aprendi que não devo mais fazer isso. Sem contar o São Benjamin, né? Na falta de tomada, vamos colocar tudo numa só. E aí dá o problema também de sobrecarga na tomada. A gente teria 2 notícias importantes da pauta econômica que não vai dar tempo de comentar. Uma delas, a aprovação pelo Senado dos 2 diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo para a política econômica e Ailton Aquino para a fiscalização. Como o Copom ele é composto dos 8 diretores do Banco Central e mais o presidente que tem o voto de desempate, né, o voto de Minerva, o voto de qualidade, o Roberto Campos Neto começa a ter dentro do Copom diretores que não têm a mesma mentalidade quanto à taxa de juros, a taxa básica, do que ele. E a outra notícia é que a reforma tributária, que o Arthur Lira prometeu que votaria até sexta-feira, de jeito nenhum, como a gente previu ontem aqui, vai ser votada até sexta-feira sem chance nenhuma. Foi na segunda-feira que a gente previu. Governadores, prefeitos se mobilizaram, há uma grande controvérsia em torno da reforma tributária, que é discutida há décadas, sem nunca ter sido implementada, não vai ser até sexta-feira que vai acontecer, apesar do empenho aparente do presidente da Câmara. Renata Reis, obrigado pela participação como comentarista, Marcelo Pavão, Camila Morim. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã
depois da edição do jornal, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.